Que a graça e a paz de Cristo seja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã. Hoje vamos para mais um momento com a palavra de Deus. E hoje nós temos um texto bíblico que acredito que trará um certo desconforto inicialmente para alguns, apesar de ser a palavra de Deus. Mas quando somos confrontados com a palavra para trazer ruptura, mudança de hábito, de comportamento e de vida, isso gera um pouco de desconforto. Mas é a palavra de Deus para a sua vida, é uma orientação divina e eu quero falar com vocês hoje sobre a embriaguez. O que a Bíblia fala sobre a embriaguez? Efésios capítulo de número 5, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios e trouxe uma orientação sobre isso. Efésios 5, verso de número 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos, ou seja, sejam cheios do Espírito. Eu estive meditando esses dias o porquê, o motivo, a causa que leva uma pessoa a decidir embriagar-se. E a gente começa a chegar a algumas conclusões de que vários são as motivações. Alguns se embriagam para querer afogar as mágoas, esquecer dos problemas. Outros entram nas bebedices para aliviar dores sentimentais. Ingerem bebida alcoólica para se alegrar, para ter atitudes corajosas. As pessoas se embriagam para tentar fugir das tristezas. É uma válvula ou uma suposta válvula de escape. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui no texto: o vinho não é a saída. O vinho não é a solução. Mas sim sermos cheios do Espírito Santo. Olha, meu querido ouvinte, a embriaguez não é o melhor caminho a ser seguido, mas buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Eu vou te dizer algo, perdoe aqueles amigos que têm essa prática como algo corriqueiro em sua vida. E perdoe os familiares que têm esses hábitos em sua vida, o hábito da embriaguez ou da bebedice. Mas eu tenho que lhe dizer, diante da palavra de Deus, que a Bíblia, ela afirma categoricamente que a embriaguez é pecado, que as bebedices não agradam ao Senhor. Isso devido às suas graves consequências. Para você ter noção, um caso de embriaguez fez com que surgissem dois povos que causaram assim problemas para o povo de Israel de uma forma absurda. E eu estou falando sim do caso de Ló. Ló se embriagou, teve relações incestuosas com suas filhas e dessas relações surgiram dois povos, os moabitas e os amonitas, que por muito tempo se tornaram pedras de tropeço para Israel, e tudo por causa de um pontapé inicial através da embriaguez. A embriaguez que gerou relações incestuosas, levou a outros pecados, que chegou a essas consequências que fez com que o povo de Israel sofresse muito tempo com esses dois povos, os moabitas e os amonitas. Mas são vários os textos bíblicos que tratam sobre isso. Não temos tempos em um pequeno vídeo como esse, um áudio como esse. Mas alguns me chamam a atenção e são assim de suma importância. O sábio Salomão, escrevendo seus provérbios, e um deles, no capítulo 23, a partir do verso 30, ele diz: Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Tudo começa com a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. O olhar que deseja. Olhar para o copo, ver o vinho, ver aquele vermelho do vinho e desejá-lo, que ele escoe suavemente até
causar as graves consequências. Mas tudo começa de uma maneira sutil. As propagandas de cervejarias investem muito nisso, mostrando aquele copo com a cerveja estupidamente gelada e que aquela cerveja vai descer suavemente. Então tudo se resume aí, ou começa aí, no olhar que deseja. E aí ele vai mostrando aqui algumas consequências. Olha, ó, no começo é suave, escoa suave, ele vai dizer no verso 32, no seu fim morderá como a cobra. Então ele faz uma metáfora, traz uma alegoria. Olha, no começo é só um vinho que escoa suavemente, mas o seu fim morderá como uma cobra. E a gente pode mensurar ou tentar mensurar a gravidade de uma picada de uma cobra, de uma serpente venenosa. O veneno, quando traz suas consequências para o corpo, são consequências drásticas. E ele diz algumas consequências aqui. No verso 33 ele diz: os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidade. Um pecado de bebedice que leva à embriaguez, que vai levando a outros problemas. Mulheres estranhas, práticas sexuais que não agradam a Deus, desejos carnais que não agradam a Deus. O teu coração vai falar perversidades. E ele vai dizendo mais, olha, serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. Então imagine um barco em alto mar e o marinheiro ou o comandante, aquele que está no controle do barco, ele sai do leme e vai lá para o mastro e fica lá dormindo em alto mar. Quem já passeou pelo alto mar, eu que sou de praia, sei o que é isso. Tem um pouco de noção. Isso está falando de perder o controle. Quem se embriaga, quem entra pelo caminho da bebedice, ele perde o controle. A embriaguez não nos dá autocontrole. A embriaguez rouba isso daquele que entra por esse caminho. Ele não tem autocontrole. Os graves acidentes, ou o grande número de acidentes que ocorrem nas rodovias, nas estradas de nosso país, através de veículos, os graves acidentes são motivados muitas das vezes por causa da embriaguez. Perdeu o controle. Perdeu o controle e agiu de forma insensata, falou o que não devia, brigou com quem não devia, assassinou alguém, colocou a mão no volante e não tendo controle de si só, feriu outras pessoas. Então veja que a embriaguez, as consequências dela são as mais graves que possamos imaginar. Por isso que Deus não é a favor da embriaguez. Deus, pelo contrário, condena e abomina. E ele diz mais, olha, vai falar agora aqui da ressaca. Versículo 35. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar? A ressaca é uma das consequências ínfimas da embriaguez. Mas você veja que há milhares de anos atrás, há séculos atrás, a Bíblia já estava falando sobre as consequências da embriaguez. E uma delas é também a ressaca. E aí, por fim, ele diz, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Mesmo diante das graves consequências mensuradas nesse texto, ainda assim, a pessoa que entra por esse caminho ainda toma atitude. Vou buscá-la outra vez. Mas que essa atitude mude a partir de hoje na sua vida através dessa palavra. Que você possa dizer não à embriaguez. E não torná-la a buscar outra vez, mas começar a buscar a presença de Deus na sua vida. A buscar ser cheio do Espírito Santo. Olha, a embriaguez não é a solução. Devemos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, se humilhar perante o Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Não vos embriagueis com vinho,
em que há contenda, mas sejamos cheios do Espírito Santo. Que você possa buscar isso para a sua vida, meu amado ouvinte, meu querido irmão. E que Deus em Cristo Jesus lhe dê força, porque eu sei o que é isso. Existem pessoas que estão me ouvindo agora. Existem pessoas que vão acompanhar esse áudio até o final, esse vídeo até o final. E está dizendo dentro de si, eu quero sair dessa vida, mas não tenho forças. Eu quero me libertar disso, mas não tenho forças. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, onde tiver uma vida sendo alcançada por este áudio, pela minha voz, que não seja a minha voz apenas, Senhor, mas que seja a tua voz bradando em seu coração, Senhor, e o teu poder quebrando todos esses grilhões. Liberta esta vida, Senhor, como o Senhor fez na minha vida, como o Senhor fez em tantas outras vidas. Eu te peço agora, Senhor, arranca esse vício, arranca, Senhor, esse mal que só gera contenda, que só gera desavença no lar, que só gera inimizades, que só gera, Senhor, exclusão social, que é diferentemente daquilo que as propagandas pregam. As propagandas estão aí, meu Pai, dizendo que a cerveja, que a bebida alcoólica traz alegria, traz inclusão social, mas sabemos que tudo isso é só uma farsa, que tudo isso é só uma máscara, que por trás de toda aquela cerveja, por trás de todo aquele vinho, existe um desejo maligno, existe um plano diabólico para querer destruir as vidas através da embriaguez. Senhor, só o Senhor pode esclarecer isso aos corações, só o Senhor pode esclarecer isso aos seres humanos. Pai, eu te peço, dá força a essa pessoa que quer sair desse vício, que quer se libertar. Há poder no teu sangue, Jesus, para libertar esta vida, em nome de Jesus. Amém.